Oi, turma, do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, Espiritismo. Era uma vez, há muito tempo atrás, todas as lindas histórias começam assim. Um orador espírita foi convidado para proferir uma palestra em determinado centro espírita e como aquele centro fosse muito frequentado, ele já se imaginou falando para uma grande multidão. Imaginando assim, preparou um tema deveras interessante com argumentos para falar durante 1 hora. Qual não foi a sua surpresa quando chegou ao local e só havia um homem para prestigiar sua palestra? Homem simples, do campo, sitiante ali nas redondezas. O orador ficou decepcionado. Como falar tudo o que preparou com tanto esmero para um só ouvinte e, além do mais, inculto? Antes do início da fala, ele perguntou ao homem o que deveria fazer. Amigo, eu preparei uma palestra de 1 hora, imaginando um público grande, porém só veio o senhor. O que achas? Falo o que preparei ou não? O homem cofiou a barba mal feita e falou com toda simplicidade. Olha, moço, eu sou um homem do mato, não entendo nada dessas coisas, mas se eu for de manhã ao galinheiro dar milho para as galinhas, e só tiver uma galinha, eu dou milho mesmo assim. Entendi, falou o orador. Obrigado pela sugestão. Subiu ao púlpito e soltou o verbo. Falou com muito entusiasmo e eloquência durante 1 hora inteira. Ao terminar a conferência, voltou a perguntar ao agricultor: Então, o que achou? Gostou? Olha, moço, como eu disse, não entendo muito dessas coisas, não. Mas se eu for de manhã ao galinheiro dar milho para as galinhas, eu dou. Mas não dou o saco todo, não. Pois é, caro leitor. O orador tinha muito conhecimento, mas lhe faltou discernimento, sabedoria. Da mesma forma, não se pode ensinar tudo a uma criança, ela não entenderia. É imperioso esperar cada etapa da sua vida para ministrar os ensinamentos inerentes à idade. Deus, por ser a inteligência suprema do universo, vai aos poucos revelando a verdade de acordo com o nosso crescimento espiritual. Caso contrário, não entenderíamos nada. Por isso, a revelação mosaica, a revelação cristã e espiritismo vieram no tempo certo. Vale a pena conferir o sermão do cenáculo que Jesus proferiu nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. No capítulo 14, versículos 25 e 26, ele fala: Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Entendemos assim que cada revelação divina complementa a anterior. Jesus continua seu divino sermão e no capítulo 16, versículo 12 e 13, ele complementa o que disse anteriormente. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vemos que com o Espiritismo o véu da verdade se rasgará, ainda assim, aos poucos, pois o Espiritismo acompanhará a ciência passo a passo em todas as épocas. Como o Espiritismo não está personificado em uma pessoa, mas na coletividade dos espíritos elevados, eles não falam por si mesmos, mas falam tudo o que já ouviram, a sabedoria adquirida através dos tempos e também os novos ensinamentos de Jesus. Há muitos equivocados que pensam que o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, veio no advento de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fenômeno ocorrido 50 dias após a ascensão de Jesus. Ora, Jesus disse que o Consolador nos faria lembrar tudo o que ele havia falado. Só se lembra daquilo que se estiver esquecido, e ninguém esquece uma mensagem em apenas 50 dias. Depois de Jesus, nunca houve um movimento tão grande, de tão relevante importância para a humanidade do que o Espiritismo. O Espiritismo é, portanto, a terceira revelação de Jesus, de Deus, para seus filhos, a humanidade. Os núcleos onde se aprende sobre a revelação são os centros espíritas, por isso os centros espíritas nos lembram muito as pequenas comunidades cristãs do cristianismo primitivo, em sua simplicidade e pureza, que nos lembra aquela época. Assim devem ser os nossos centros espíritas, simples, sem serem simplórios, e sem fugirem nunca da base que é Jesus. O ensinamento moral que os centros ensinam é o ensinamento deixado por Jesus, pois entendemos que não há outro melhor que este. Quando Kardec perguntou aos venerados irmãos superiores, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, a resposta é curta, simples e pragmática. Vede Jesus,
Portanto, Jesus é o mestre que conduz todos os trabalhos realizados em um centro espírita e este representa a escola, hospital e templo religioso onde nos religamos cada vez mais a Deus, nosso Pai. Jesus não podia nos falar muito da mediunidade, fenômeno que ele realizava com tanta naturalidade, porque não entenderíamos. Por isso, hoje se estuda tanto a mediunidade em centros espíritas que representam Jesus aqui na Terra. Nada ficará oculto, tudo nos será revelado. Porém, os núcleos espíritas representam os lugares onde nos reunimos para aprendermos a amar, tendo como mestre nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, é na nossa vida diária que devemos colocar em prática o que ali aprendemos. Não somos perfeitos, estamos ainda muito longe dessa realidade, porém, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Depende de nós mantermos sempre os centros espíritas como lugares abençoados e simples, onde podemos sentir a presença do Mestre em todas as suas atividades, pois ele está presente onde reina a paz e o amor anunciados por ele. Então, centro espírita, tenho visto já em vários estudos, vários livros que eu tenho feito nos canais, batendo na mesma tecla. A respeito do centro espírita, não se deve ser um lugar de luxo, de exageros, né? Nós não precisamos ter muito. É dentro de uma simplicidade, dentro de uma humildade dos médiuns e trabalhadores que o centro se mantém. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, o centro que nós estamos erguendo tem 8 anos, faz 8 anos que ele foi fundado, é um centro pequeno, se vocês olharem assim, parece a porta de uma garagem, de uma casa, extremamente pequeno mesmo, mas muito acolhedor. Ele tem cadeiras de plástico, ele tem um palco pequenininho, né, com púlpito para poder colocar um livro, colocar um caderno, tem um microfone, tem um data show, e eu vejo umas cortininhas para você poder tomar o passe mais privativo, né, tem um espaço mais privativo para os passes. E aí a moça conversando comigo, ela falou assim, agora nós abrimos uma cantina pequenininha lá dentro do centro, que aí com o dinheiro que entra na cantina a gente paga uma conta de luz, uma conta de água, a gente consegue fazer o trabalho social que é das marmitas, que eles dão a pessoas que estão à margem, na rua. E o trabalhinho deles é um trabalhinho de formiga, aquela coisa bem simples. Eu gosto disso, sempre gostei de lugares assim. Eu me sinto bem acolhida, que nem a pessoa falou para mim assim, é um centro pequeno, vai poucas pessoas. Eu perguntei para ela, tem evangelização? Porque eu gosto de fazer aquelas lembrancinhas de dia de comemoração, coisinha simples, mas eu gosto de fazer. Ou de comprar e dar pronto, mas eu gosto de agradar crianças, né? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, essas coisas. Aí ela falou, não tem, o nosso centro ainda não tem uma evangelização porque não tem criança, mal tem os adultos, eles estão começando a vir. Então, é assim que se inicia um centro espírita, é dessa forma mesmo. Não é para uma multidão, como diz aqui o texto, né? O cara preparou uma palestra de 1 hora para uma multidão de gente. Isso faz, inclusive, o orador, o expositor, ele ficar com aquela vaidade, né? Ele, querendo ou não, isso mexe com a pessoa. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, isso acaba mexendo com o brilho da pessoa. Já conversei com pessoas que falaram assim, fiz uma palestra para mais de 1000 pessoas. Nossa, o microfone não chegava a tantas pessoas. Eu já fiz, aí tem aqueles que falam assim, eu já estou tantos anos fazendo palestra que eu já fiz para mais de não sei quantas 1000 pessoas. Querendo ou não, isso acaba mexendo com o ego de quem está fazendo, né? Eu fui professora de 32 anos de carreira, mas eu não sei quantos alunos eu tive. Se alguém falar para mim assim, você tem a média de quantos alunos passou por você? Não faço ideia, não contei. Porque para mim cada ano é diferente, são alunos, são pessoas diferentes que passam por mim, que eu faço o que eu posso e depois que vai embora, alguns dão notícia, uns querem ficar próximo, outros às vezes fingem que nem me conhecem. Então eu não posso ficar presa a números, isso não me faz mais importante ou menos importante. A única coisa que eu gravei foi o tempo de serviço que eu tive, que eu precisava ficar contando isso aí para aposentar. Então eu sei o tempo, né, que eu entrei, o tempo que eu passei, mais ou menos por conta disso, do meu trabalho.
fazia parte dos questionamentos, assim, de lugares que a gente ia. Há quanto tempo você trabalha? Ah, trabalho 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20. Então a gente vai contando até saber que foi 32. Mas não que isso encha o meu ego, ah, trabalhei 32 anos, tive não sei quantos mil alunos. Não, isso não mexe comigo. E tem orador expositor que sim, fica fazendo o cálculo de quantas pessoas tinha em cada palestra, para depois falar, eu já atendi numa palestra mais não sei quantas mil pessoas. Isso não faz o cara ser melhor ou pior do que ninguém, né? Ele atingindo, dentro de 100 pessoas que estão assistindo a palestra, ele atingindo uma que foi lá pedir socorro e foi socorrida através da sua exposição, das suas palavras, que foram bem colocadas, e aquela pessoa, sabe, respirou, falou assim, poxa, depois daquela palestra eu fiquei bem, tá valendo. Eu nunca me importei de atingir o todo, porque se fosse assim eu ia enlouquecer. Uma sala de aula você não consegue atingir o 100%. Sempre vai ter aqueles 10, 15% que não é atingido. E daqueles outros 85%, 90% que você acha que atendeu, com o passar do tempo você vê que eles escolhem caminhos diferentes do qual você ensinou. Então eu não posso pirar na batatinha de que eu ensinei tantas. Não. Se eu ensinar um, se eu der continuidade, se eu ver que um está indo para a faculdade, está se formando, está formando família, eu fico hiper, mega feliz. E como essa pessoa que vem aqui, né, dá a cara a tapa, fica na frente de uma câmera falando sem... Eu não fico aqui... Eu esqueço o nome que dá, né? Não é formatar, não. Como é que é? É quando a gente filma e fica arrumando a filmagem. Esqueci o nome que dá para isso. Eu não faço isso, né? Eu filmo do jeito que eu tô lendo aqui, falando, eu vou. Se o celular cair aqui, eu levanto ele continuando, eu continuo a fala do mesmo jeito. Pode ver que às vezes eu falo aqui, gente, tocou a campainha, tem que sair. Então eu não fico arrumando a filmagem, é natural. Algumas coisas que eu falo, as pessoas prestam a atenção e aquilo faz bem, e eu tenho retorno. A pessoa volta para mim e fala assim, olha, tem umas coisas que você colocou aí que é verdade, eu também penso assim e tal. Isso me faz um bem muito grande, não para o ego, mas aquela questão assim, eu estou dando uma dentro, né? Estou estudando, estou entendendo, a pessoa do outro lado também está entendendo, que legal. Né? Ontem teve uma colocação minha que eu falei sobre eu tomar vinho com uma tábua de frios, aí teve a Iracema, ela entrou no YouTube e falou assim, eu também gosto, né? Então, mesmo que seja um comentário assim aleatório, que não seja tão importante, né, para um estudo, mas tem um retorno. Então, aquele retorno dá para a gente a motivação de continuar. Pode ser, inclusive, em crítica, eu estou sujeita a isso. Eu entro lá no Quai, entro no TikTok, tá cheio daqueles caras que a gente dá o nome de user, né? Os caras entram lá e detonam. Eles colocam umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando. Aí eu vou lá e coloco um coraçãozinho para eles. Eu nem sei para que serve aquele coraçãozinho. Se é curtida, se eu aceito o que ele falou, se eu não tô aceitando, ou se eu vi a postagem. Não sei nem para que serve aquilo. Mas eu interajo. Vai que nessa interação, uma pessoa dessa que faz uma piadinha, que não leva muito a sério, de repente ela começa a levar a sério. Então a gente não pode desistir das pessoas. Seja 100, 1000 ou seja uma. Eu não estou preparada para um grupo grande de pessoas. Tanto é que quando me chamaram para fazer palestra, eu fiquei assustada, porque não é algo que eu estou preparada ou me preparei para isso. Quando me chamaram para ir presencial para fazer uma palestra, eu falei, não sei se isso vai dar certo. Aqui eu falo o que eu quero falar, né? Comento o que eu quero comentar, está no meu canal. Apesar de estar utilizando o material de alguém que teve a seriedade de fazer um material bom, realmente o Gesualdo, o Ronel, né? A gente tem o Divaldo, eu tenho trazido livros praticamente dos mesmos autores com os assuntos relativos, que é para fortificar a gente, para dar motivação, para dar incentivo para a gente continuar a nossa jornada, que não é nada fácil. São autores sérios e eu às vezes levo na leveza, né? Eu brinco, eu faço colocações às vezes mais informais do que a formalidade que eles colocam nos livros, não desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho deles, mas tornando esses trabalhos mais leves para chegar naqueles que estão que nem eu, aprendendo. Os que já sabem falam como, né, os que já sabem, eles são iguais. Eu não sei, eu estou aprendendo, então eu fico junto com aqueles que estão aprendendo, e a gente vai junto aí nessa tentativa de interpretar, né, e de praticar.
aquilo que está interpretando. Então, as leituras me fazem muito bem porque eu fico refletindo, eu fico raciocinando sobre elas e não só no momento da leitura, de fazer vídeo, mas no meu dia a dia, na prática do dia a dia. Ontem eu tive uma situação em casa aqui com o meu cano aqui, deu problema na caixa d'água, entrou em vazamento e eu fico num desespero danado, não é nem pelo problema da casa, é quem é que vai fazer para mim solucionar o problema, porque eu não conheço ninguém. As pessoas que eu conheço não podem, antes vinha 2 pedreiros de confiança minha aqui, agora nenhum dos 2 pode. Então eu não tenho mais ninguém para poder me ajudar assim de imediato. Tenho um amigo que muitas das vezes está longe, e só em cima dele também não acho justo. Então, aí ontem eu fiquei tentando achar empresa que viesse fazer o serviço para mim e tal. No final das contas, eu acabei lembrando do depósito que tem aqui perto, onde eu comprei muito material, fiz amizade com os donos, né? E faz muito tempo que eu não vou lá, porque eu não mexo mais na minha casa, então eu não vou lá no depósito. Aí, conforme eu liguei lá para pedir ajuda, uma menina que atendeu, que foi minha aluna, ela falou assim, olha, o Damião, né? Ele tá aqui, ele trabalha aqui ainda, ele pode te ajudar. E esse rapaz, ele foi meu aluno. Então, assim, de centenas, de milhares de alunos que eu tive, naquele momento eu escutei algo do Damião, assim, que tocou muito meu coração. Porque eu falei para ele assim, menino, quanto que você vai cobrar para mexer para mim? Ele falou assim, uma pessoa boa que nem você, não dá para cobrar, eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, no meio de tantos e tantos, né, que poderiam ter vindo aqui, empresa, pedreiro, amigos, eu chamei uma pessoa que há muito tempo eu não via, que foi meu aluno há mais de 20 anos atrás, e que tem aquele respeito, aquela consideração por mim, que tocou o meu coração. Eu falei, olha, mas nem que ele não conserte isso daí, só de ouvir aquilo, foi um bálsamo. Então, para o palestrante, eu estou tentando fazer uma comparação ligada ainda ao palestrante aqui. Para o palestrante, ele não tem que se importar de ter 1 ou 1000. Aquele um que ouviu ele e que ele realmente passou a boa mensagem, um dia, quando ele menos esperar, ele tem o retorno. Onde é que eu esperava um dia ouvir isso desse menino? E quando eu ouvi, tocou profundamente o meu coração. Eu fiquei emocionada de verdade. Eu não fui uma boa professora para ele na época. Na época eu não estudava direito para aplicar em sala de aula. Eu tive problemas financeiros, então eu ia trabalhando muito carregada. E esse menino ainda assim me considera uma boa pessoa. Eu falei, caramba, né, alguma coisa de bom eu passei para ele ali, para ele sentir isso por mim. E eu sou grata a Deus. Então, o espiritismo, você não tem que ficar preocupado em atingir muitas pessoas. Nem Jesus fez isso, nem Jesus. Jesus não ficou preocupado em atingir o máximo de pessoas. Ele atingiu os próximos. E aí, daqueles próximos, se tornaram discípulos, se tornaram multiplicadores das suas palavras, das suas ações, né, dos seus ensinamentos. E ainda disse para a gente o quê? Calma, que eu não vou ensinar tudo de uma vez mesmo. Não vai ser para todos de uma vez. É um processo, ainda vai vir um outro consolador que vai falar tudo o que eu estou dizendo aqui e muito mais, de acordo com o conhecimento de vocês, com a maturidade de vocês. Não adiantava, que nem na época de Moisés, não adiantava ele chegar lá e falar de amor ao próximo para uma turma que era selvagem, que queria se matar o tempo todo. Então ele falava, olha, olho por olho, dente por dente, o que você fizer, você vai pegar de volta. E em termos de vingança mesmo, o Deus que Moisés apresentou à população na época era um Deus vingativo. Cuidado, o que você está fazendo, Deus está vendo, olha o que ele vai te dar de volta, hein? Então nós crescemos ouvindo os ensinamentos de Moisés como se Deus fosse realmente um cara vingativo. Muitas pessoas ignoraram os ensinamentos de Cristo, ainda estão na época de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Se fizer comigo, eu também faço. Sabe aquela frase que a mãe fala para a criança quando vai para a escola? Olha, se chegar lá, você apanhar de alguém, quando chegar aqui, você apanha de novo. É a lei de Moisés isso aí. Porque se a mãe fala para a criatura, olha, se alguém quiser te bater na escola, você chama o professor, avisa o diretor, me chama, vamos tentar fazer as pazes, resolver esse problema numa boa, né? Aí já é a era de Jesus. Aí a era do espiritismo, vamos tentar entender qual é a bronca que esse cara tem com você, qual é o problema que ele tem com você. Vamos perdoar ele, que ele está num patamar menor, né? Ele é mais ignorante e tal, deixa ele para lá. O Espiritismo vai mandar você perdoar. O segundo, né, o Jesus, vai mandar você tratar bem o seu... Porta de novo, é só eu falar. Então é isso, gente, o poeminha do Espiritismo eu deixo para semana que vem, porque eu tenho que ir lá atender minha porta, tá bom?
mas que a simplicidade reine em nosso coração, diante do Espiritismo, diante do que Jesus ensinou. Que o Espiritismo sirva, mas na humildade. Jamais casas mirabolantes, aquela coisa toda do luxo, que isso não faz parte do Espiritismo como ele foi fundado.